pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror Remake. Nesse quadro, eu leio histórias de terror que meus inscritos me enviaram enquanto eu faço a minha maquiagem. Se você gosta de histórias de terror e coisas assim, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios. E é isso então, sem enrolação, vamos começar. Intuição. Um menino que desapareceu em um frio devastador e volta completamente diferente. Acho que as pessoas preferem acreditar que ele só voltou traumatizado por conta do frio, ou talvez por estar sozinho por dias. Acho que elas têm medo de realmente estarmos vivenciando coisas sobrenaturais. O olhar frio e completamente amedrontador que se passa quando você olha para a foto. Chega, fecha o notebook com pesquisa sobre o caso do menino. Eu iria preferir acreditar que ele apenas sofreu um trauma, ou que ele estava com um olhar de 1000 jardas, e não um olhar sem alma, porque é melhor para os meus estudos que eu durma cedo e definitivamente não dormiria se eu acreditasse, o que não está acontecendo. Eu me mudei recentemente, um clássico dos filmes de terror, onde você se muda para uma casa e começa a presenciar coisas sobrenaturais. Mas o melhor de tudo isso é que do lado da minha casa tem uma floresta onde aconteceu o ocorrido. Nada agradável, não é mesmo? Imagina só se isso tudo fosse verdade. Seria tão clichê. Deito e me tapo pra dormir. 7 horas da manhã? Perfeito. Ainda bem que não acordei às 3h33 da madrugada. Isso seria demais pra mim. Levanto, tomo meu banho, tomo meu café, escovo os dentes e me arrumo para a faculdade. Meu carro estragou na semana passada, malditas sejam as estradas daqui, mas por sorte me mudei exatamente pelo fato de minha faculdade ser a poucos quilômetros daqui. Tem a estrada, que é longa, mas bem agitada, e é claro, a floresta, aquela floresta arrepiante que corta completamente o caminho. Eu só precisaria caminhar um pouco, pois a floresta dá de frente com a escola. Mas eu, com toda certeza, tenho amor à minha vida e não sou tão burra assim. Por mais que me desse muita vontade, e talvez eu até tivesse sorte de não ser esquartejada ou sequestrada, minha intuição falou muito mais alto. Sorte seria minha se eu sempre ouvisse a minha intuição. Peguei as minhas coisas e fui com alguns amigos da faculdade. Foi rápido e caloroso. O sol estava matando hoje. Quase a hora de ir embora e, para melhorar tudo, aquele sol de mais cedo sumiu e as nuvens tenebrosas e negras se espalharam pelo lindo céu azul. O sinal bateu e caminhei rápido em direção à saída. Não queria pegar a chuva, então nem esperei meus amigos. Péssima escolha, eu diria. Sem pensar, eu consegui ver quase nada por conta da multidão. Eu entrei na floresta sem nem conseguir perceber. Mas como? Sinto meu corpo todo arrepiar inteiro em apenas alguns segundos. Minha intuição praticamente gritou nos meus ouvidos para eu sumir dali, mas eu não escutei e segui o caminho. Era só eu andar mais rápido, certo? Péssima decisão, eu diria. Parecia não ter fim. Um simples caminho parecia ser infinito e longo. O dia, de repente, virou noite, e eu estava sozinha, no frio, na floresta. Me senti dentro da história do menino da noite passada. Poderia jurar que o vi na floresta. Deve ser loucura, eu estou ficando louca, só pode. Quase chegando, posso ver minha casa. Vai ficar tudo bem. Ou não. Quando estou prestes a sair da floresta maldita, eu consigo ver perto da janela da minha casa. Aquela maldita coisa. Mas que merda é aquela coisa? Uma figura distorcida com o olhar do menino. O olhar vazio e sem alma. O medo tomou conta do meu corpo. Paralisei. Não podia mover um dedo sequer, mesmo se eu quisesse. Aquela coisa olhou no fundo dos meus olhos e sorriu. O sorriso mais macabro que eu já vi. Dentes grandes, baba escorrendo de sua boca como um lobo feroz e faminto. E então, ele corre loucamente em minha direção. Se põe em 4 patas e pula em cima de mim. Aquele seria o meu fim. Ele abre a boca e suga minha alma. E de repente, por seus olhos, eu consigo ver um corpo. O meu corpo. Aquela coisa se fundindo com o meu próprio corpo como se eu fosse só uma fantasia. Antes que eu pudesse sair da floresta, consigo ouvir sua gargalhada maléfica. Eu não acho que eu sou apenas um trauma. Droga, acordo suando frio. Com a cama encharcada de suor, eu quase não consigo respirar. 3h33 da manhã. Clássico, eu diria. Desço, busco um copo d'água, subo as escadas. A porta está entreaberta. E minha intuição está me falando para sair correndo. Antes que eu pudesse sequer mover um músculo dali, sinto um olhar fixo na minha direção. Apenas entre o vão do meu quarto, na escuridão, os olhos sem alma e o sorriso soturno. Antes que eu pudesse sair correndo, aquela coisa pula em cima de mim. Sinto o cheiro de carne podre e sangue, e então minha visão some por completo. E a última coisa que eu vejo é a escuridão da minha própria alma. Depois de 7 semanas de busca sem cessar, a senhorita Benson foi encontrada na floresta perto de sua casa.
a mesma em que foi encontrado o menino ruivo há 2 meses atrás. Ela deu uma entrevista ao jornal e a única coisa que ela dizia era "siga sua intuição", repetidas vezes, com um sorriso tenebroso, mas com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Dê sua opinião aqui no nosso site sobre o que você acha em relação ao comportamento suspeito da senhorita Benson. Oi, Carol, essa é minha primeira história aqui pro canal. E eu pensei nela enquanto eu estava no banho porque lembrei do vídeo que eu vi no TikTok do menininho que sumiu e voltou diferente. Perdão pelos erros e vírgulas demais. Amo seu canal e você me inspira a escrever mais. Beijos, minha youtuber favorita. Ai, que massa. Obrigada. Olha, acho que a única coisa que eu faria seria tirar aquele final ali do site e tal, contando que encontraram ela. Acho que seria massa se só tivesse acabado ali quando ela disse que escureceu tudo. Então, tipo, acabar realmente ali do ponto de vista dela. Mas isso é minha opinião. Me digam ali o que vocês acham, se vocês concordam ou não. Vamos pra próxima. Noite de Natal. Era tarde da noite, 25 de dezembro. Toda a família estava reunida para a ceia de Natal. O aroma do frango assado se espalhava pela casa, enchendo o ar de um calor acolhedor. Minha mãe sempre teve um dom para cozinhar e era muito reservada com suas receitas. Sempre pergunto se um dia ela vai me ensinar a cozinhar como ela, mas a resposta é sempre a mesma. Leia um livro de receitas, filha. Tudo parecia perfeito naquela noite, mas havia algo que me deixava inquieta. O porão. Todas as comidas vinham de lá, trazidas por minha mãe, e sempre que eu me oferecia para ajudar, ela recusava prontamente, dizendo que meu pai já estava ajudando. Nunca entendi por que ela não me deixava entrar naquele lugar misterioso. Depois da ceia, enquanto todos se preparavam para dormir, a curiosidade tomou conta de mim. Esperei até que meu pai, minha mãe e minha irmãzinha estivessem distraídos e decidi espiar o que havia no porão. A porta era velha e fazia muito barulho, então esperei por algum som na casa para disfarçar. Quando surgiu a oportunidade, abri a porta de uma vez. O que vi lá dentro me traumatizou para sempre. Corpos de crianças, adultos e idosos estavam esquartejados e espalhados pelo chão. Havia sangue por todos os lados e o cheiro era insuportável. Meu coração disparou e eu me virei para correr. Mas, ao olhar para trás, eu vi minha mãe, meu pai e minha irmã parados na entrada do porão. Seus olhares eram frios, insanos, completamente diferentes do que eu conhecia. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe deu um passo à frente com uma seringa na mão e disse calmamente: "Calma, filha. Você não vai sentir nadinha." Oi, Carol, sou muito sua fã e criei essa história só pra te mandar. Espero muito que você goste. E o que você acha que deveria melhorar? Olha, eu fiquei querendo mais. Eu fiquei com a sensação que assim que a história realmente começou, ela acabou. Se for pra ser uma daquelas histórias que é só contada no TikTok e tal, que é pra ser curtinha, um resuminho, aí tá massa. Porque eu sei que o objetivo é ser impactante só no final, assim, pra ela ser mais rápida. Mas a história tá interessante, tá? Dá pra ver que de você sairia alguma coisa bem doida e assustadora. Vamos para a próxima. Silêncio. Sociável nunca foi uma das minhas principais características. Digamos que eu não sou do tipo simpática. Nunca fui desde criancinha, segundo mamãe. Nos últimos 7 dias, antes do silêncio, eu estava completamente isolada, mais do que o costume. Minha mente não suportava a ideia de estar perto de outro ser humano nem por um segundo. Ouvir suas vozes irritantes, olhar para os seus rostos genéricos e sem graça, ou até mesmo sentir sua presença. Só de pensar nisso, meu estômago embrulhava e meus pelos se arrepiavam em agonia. No vazio do meu quarto, onde mantinha minha isolação, tudo que eu conseguia enxergar era um pequeno feixe de luz que escapava do pedaço rasgado da cortina velha que cobria a minha janela. A luz vinha para mim naquele momento como uma lembrança constante de que o mundo lá fora ainda existia e não iria sumir, nem se eu quisesse muito. Nesses momentos, me amaldiçoava por nunca ter investido em uma cortina nova. Eu passava a maioria das noites deitada, apreciando a paz da falta de companhia, a total solidão e esquecimento. Meus olhos corriam um quarto escuro e meu coração sentia a paz ao não ver nada, nenhum resquício de companhia. De manhã, o feixe de luz voltava, como uma visita inconveniente que você não consegue mandar embora. Não, eu não conseguia tapar o buraco do tecido da cortina. Sem ele, minha isolação não faria sentido algum, pois eu ficaria tanto tempo em minha própria presença que esqueceria que algo a mais existe, além da solidão. Então, a paz de estar sozinha se tornaria rotina, e não mais um ponto de prazer. Esses episódios de isolamento não eram novidade para mamãe, a única que morava comigo na humilde casa deixada por vovó. Ela não questionava quando esse tipo de comportamento era apresentado por mim.
Ela sabia como eu me sentia, então só me deixava em paz no meu silêncio. Eu agradecia muito a isso. Ter alguém que me compreende nesse mundo é uma bênção em tanto. 4 dias antes do silêncio, lembro-me de ter ouvido um certo movimento abaixo do meu quarto, onde se encontrava a sala de estar. Eram passos apressados, mas leves, como se procurassem não fazer muito barulho. Logo depois, ouvi os passos na escada e uma respiração ofegante. Ouvi o som do armário de roupa se abrindo e zíper se fechando. Ouvi mais passos apressados, portas e janelas sendo fechadas. Da janela do meu quarto, eu ouvia carros passando rapidamente, a toda hora, apressados. Por um segundo, observei o feixe de luz e não me parecia mais tão iluminado como costumava ser, e isso me incomodou. Lá fora, o barulho continuava insistente, e isso estava me deixando irritada. Estava preocupada com o que estava acontecendo lá fora, mas meu desejo de ficar ali falou mais forte e não tive forças para sair de lá. Eu não me preocupei com minha mãe no primeiro momento. Sabia que se algo perigoso estivesse acontecendo, ela falaria comigo. Naquele momento, eu só queria que todo aquele barulho parasse de uma vez por todas e eu pudesse voltar a não me preocupar com nada além do feixe de luz da janela. Então, repentinamente, quanto um soluço, o barulho cessou. Parou completamente. O mundo estava em completo e total silêncio. Tão silencioso que consegui escutar os batimentos calmos do meu coração. O silêncio não deu aviso de que se aproximava, apenas chegou. Eu estranhei tal acontecimento e ainda estava preocupada, mas uma parte da minha mente agradecia por todo o barulho ter finalmente parado. Minha cabeça matutava sobre me levantar e simplesmente ir até a sala ou a cozinha, checar se tudo estava bem, mas meu corpo não sentia a mínima vontade de sair desse conforto. Como aquelas manhãs onde tudo que queremos é mais 5 minutinhos na cama. Meu corpo implorava para que eu permanecesse ali, travava uma batalha com a minha consciência se deveria ir ou apenas ficar. Dentro de mim, a curiosidade aumentava, o sentimento de dúvida e até um pouco de medo crescia. Ficava maior a cada segundo que eu passava no quarto escuro. Depois de dias nesse impasse, o silêncio ainda permanecia, tão presente como se estivesse encarnando em um corpo podre bem do meu lado, um corpo alto, espaçoso e muito fedido. Eu não conseguia ignorá-lo ou lidar com ele, como fazia com o feixe de luz, que agora estava quase totalmente apagado. Eu não podia esquecer dele nem por um segundo. Ele estava lá, a toda hora me observando e me provocando a pensar nele, cada vez mais. Ele me consumia lentamente e sussurrava em meu ouvido que eu nunca mais iria embora. A cada minuto que passava, eu sentia meu corpo mais pesado e cheio. A sensação era semelhante à de comer muito mais do que minha barriga podia suportar. Sentia a cama embaixo de mim afundando cada vez mais, e minha pele se grudando no lençol devido ao suor que caía de mim. Acima de tudo, senta ele, pulando em cima de mim como uma criança pula em sua cama na manhã de Natal. Ele me pisoteava e ria de mim. Ria tanto que quase me comovia rir junto com ele. O silêncio me fazia refém. Posso descrever cada dia e cada noite que passei com o silêncio como torturantes. Eu não era capaz de fazer nada para que ele fosse embora. Minha mente já havia se rendido ao inevitável e não havia mais impasse se deveria ou não sair de lá, pois mesmo que eu quisesse, meu corpo já não tinha mais forças. O pequeno feixe de luz parecia perder as forças junto comigo. Ou talvez meus olhos estivessem ficando escuros, eu não sei ao certo. Mas uma coisa que eu sei é que eu não senti medo perante o silêncio. Não o temia de nenhuma forma. Talvez por isso ele tenha insistido em ficar comigo. Acho que feri seu ego. Como birra, ele apagou meu feixe de luz por completo. Nesse momento, não pude ver mais nada. Com isso, a noção de tempo se esvaiu. E mais do que nunca, eu desejei estar realmente sozinha. Oi, Carol, tudo bem? Depois dessa história eu não tenho certeza. Eu assisto seu canal há um tempo, principalmente os vídeos de terror e make. Eu já escrevi há um tempo, mas tinha parado e o seu canal me motivou muito a voltar. Que massa isso! Essa história surgiu aos poucos na minha cabeça e decidi compartilhar ela com você. Espero que goste. Beijo de luz. Caramba! Pra mim isso soa total como a sensação de ser completamente, absolutamente consumido pela depressão. Não sei se essa era a intenção. Eu nem deixei essa história aqui por último, porque senão eu ia ter uma crise existencial depois. Adorei a forma que você escreve. E eu fiquei querendo ler mais coisas tuas. Se tiver, por favor, me manda. Obrigada. Vamos pra próxima. Cabana dos Lamentos. O vento soprava gelado na noite sem lua, sussurrando segredos antigos através das árvores retorcidas da floresta. Marta caminhava por um caminho esquecido, em volta de um manto de escuridão, tão profundo que até mesmo a luz da lanterna parecia ser engolida.
Ela vinha em busca da lenda, o mistério que atormentava sua pequena cidade há gerações. A Cabana dos Lamentos. Diziam que a cabana surgia apenas para aqueles com corações perturbados, almas atormentadas por pecados inconfessáveis. Marta não acreditava nessas histórias, mas a curiosidade e algo mais sombrio a levou até ali. Sua mente girava com pensamentos de vingança, o peso de uma traição que não podia perdoar. A trilha terminou abruptamente em uma clareira, e ali estava ela, a cabana. Suas paredes desgastadas pelo tempo, as janelas quebradas como olhos vazios. Um silêncio opressivo encheu o ar quando Marta se aproximou. Cada passo ressoava como um batimento cardíaco. Cada farfalhar das folhas parecia um aviso. A porta rangeu ao ser empurrada, revelando o interior escuro e empoeirado. O ar era denso, impregnado com um odor de madeira podre e algo metálico. Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas entrou mesmo assim. A cabana a chamava, sussurrando promessas de revelação. Lá dentro o ambiente parecia encolher em volta dela. As sombras dançando nas paredes, ao centro um velho baú de madeira chamuscada. Marta hesitou antes de abrir, mas a necessidade de saber, de entender, era mais forte. Dentro do baú encontrou um diário de couro, suas páginas amareladas e frágeis. Começou a ler e o horror daquelas palavras a envolveu. O diário era de um homem consumido pela culpa e pela loucura. Suas últimas entradas eram confusas, clamando por libertação. Mas o que a fez congelar foi a última página. A caligrafia mudara, mais agitada, mais recente, e a mensagem era clara. Ela está aqui, e ela sabe o que você fez. As luzes da lanterna começaram a piscar, e Marta ouviu um som suave, como roçar de tecido. Lentamente, ela ergueu o olhar e viu uma figura na escuridão, esquelética e envolta em trapos, os olhos brilhando com uma luz fria e implacável. Era a guardiã dos segredos, a testemunha dos pecados, a entidade que punia aqueles que ousavam entrar na cabana com corações pesados. Marta tentou correr, mas suas pernas não respondiam. A entidade se aproximou, sussurrando em um tom que parecia arranhar a própria alma de Marta. Você veio buscar respostas, mas trouxe suas próprias maldições. Agora você fará parte desse lugar. Seus lamentos se juntarão aos nossos. O grito de Marta ecoou pela floresta, se misturando ao vento frio da noite, e a cabana dos lamentos desapareceu novamente, esperando por sua próxima vítima. Alguém com um segredo sombrio suficiente para atraí-la de volta. Que pena que não veio nada escrito junto com essa história. Parece muito ter sido escrito por alguma atividade da escola, sabe? Porque ela tá muito bonitinha, muito bem escrita. Adorei. Bom, vamos pra próxima então. Vidro. É sempre tarde da noite, no momento em que as pessoas estão dormindo e não existe nenhum tipo de barulho vindo da rua. Você consegue apenas ouvir sua própria respiração pesada e o alvoroço estranho se espalhando, de dentro da própria residência. Aquele som baixo que não consegue compreender, mas fica escutando como se fossem os móveis da casa comunicando-se, a madeira morta tentando recuperar sua vida. Nesse mesmo momento silencioso, ele aparece, o intruso, no lugar onde estou preso e começa a me torturar com suas palavras. Não adianta querer gritar, tentar fugir ou qualquer tipo de coisa que esteja ao meu alcance. Eu não posso fazer nada. A pessoa não me tortura fisicamente, mas sabe fazer isso com o meu psicológico. Suas palavras são tão repugnantes quanto uma serra afiada destroçando um corpo, e seus olhos são piores do que qualquer coisa que eu já vi em toda a minha vida, principalmente quando ele está fitando diretamente os meus. A respiração é tão asquerosa que me dá vontade de vomitar, e os seus passos, em todas as madrugadas, quando está se aproximando, parecem marteladas por todo o meu corpo, porque facilmente identifico a sincronia de sua maneira de se aproximar. Eu vou falar sobre a sua família, irei dizer tudo o que está acontecendo com eles. Desejo que você sinta e saiba que não vai mais ter isso. Sinta-se acorrentado nesse lugar. Imagine a prisão na qual está e não pode fazer nada por eles. Você não vai sair. Todas as madrugadas, ele repete o mesmo espetáculo para proferir as coisas que está fazendo com minha família. Mesmo trancafiado, sinto vontade de apertar o seu pescoço ou tentar voar diretamente em sua direção e espancá-lo com minhas próprias mãos vazias. Uma figura maliciosa está sempre em seu rosto, sempre que ele fala as coisas terríveis que está fazendo com minha família enquanto não estou presente. O invasor sabe me martirizar dessa forma e parece sentir necessidade de não parar nenhuma vez. Na última noite, olhando nos meus olhos, surgiu para dizer as seguintes palavras. Allen, o seu filho, ficou muito feliz no campeonato de karatê. Quando consegui uma medalha de prata, sua animação não estava pelo prêmio, mas ao observar que eu estava lá, na plateia, com um sorriso no rosto e acenando.
Todo momento, palavras incentivadoras de um pai foram tudo que ele precisava. O jovem Ali ficou eufórico quando terminou a luta, e eu levantei diante de todos para que ficasse ainda mais orgulhoso por ter vencido. A sua mulher ainda não está acostumada com a minha presença tão cedo todas as noites. Sempre estou próximo dela, dizendo o quanto eu a amo e agradeço por tudo que sempre faz. Você precisa ver o sorriso explodindo em seu rosto de tanta satisfação. Ele sempre encerra com essas palavras. Graças a você, posso ser amado e amar como um humano. Fala como se estivesse lendo um livro, e eu engasgo a minha garganta com berros abafados, quebro os meus dedos todas as santas vezes querendo escapar. Ele, o invasor, apenas observa. A sua visão é tão vazia quanto a morte, e o seu rosto se torna um abismo escuro olhando diretamente para mim. A sua presença asquerosa me traz aquele sentimento destruidor de quando você perde algo que nunca se importou o suficiente, e faz questão de dizer o quanto está sendo bom se passar por mim. Ele só assiste os meus berros infinitos e se afasta sem dizer mais nenhuma palavra. Eu estava com o celular no bolso quando ele me prendeu de alguma forma atrás dos vidros da minha casa. A maçaneta da porta de entrada e as janelas não giram. Eu já tentei arrombar a porta muitas vezes para encontrar escuridão do outro lado. Ela é palpável, como se fosse viva. Quebrar as vidraças mostram o mesmo breu. Segundos depois, a porta e as janelas estão intactas novamente. Ninguém consegue entrar onde estou, nem ele faz isso. Sei que não posso ultrapassar a porta sem saber onde estarei pisando. A internet funciona, mas não consigo me comunicar com outras pessoas. Mandei mensagens e elas não chegam. Tentei textos, porém eles foram ignorados, ou ditos como trollagem. As pessoas que ainda mostraram interesse nas mensagens que mandei tentaram responder, mas deu falha. Ainda não consegui me comunicar mais do que uma vez com a mesma pessoa, até ser impedido com a mensagem de falha na internet. Preciso de ajuda. Pelo menos uma vez na semana, ele abre uma exceção para falar de mim. É sempre as mesmas coisas. Coloca toda a culpa nos meus ombros. Suas palavras são estas, da sua forma de pronunciar com tanta naturalidade como se fosse tudo por minha causa. Lembra-se quando você aparecia no banheiro para reclamar da sua vida, dizendo quanto lamentava-se por ter se casado tão cedo? As suas reclamações pioraram quando seu filho nasceu. Já não podia mais gastar com festas, deixando a sua mulher sozinha. Depois da criança, sua dedicação para a família estava aumentando, mas você sempre estava reclamando. Nunca esteve presente o suficiente. Em nenhum momento disse o quanto a amava, que sempre o aceitou dessa forma, e nunca foi um pai presente para o seu garoto, que a todo momento te enxergava como um herói. Eu sempre estive observando tudo e sentindo um ódio por tudo que você faz. Nenhuma vez valorizou a vida que tinha e não aproveitou nada disso. Através do espelho eu desejava ter tudo que você tinha. A podridão das trevas são tão vazias que agora você sabe como é estar aí e não compartilhar todo o amor que sempre deixou de lado. Eu te assisti por tanto tempo. Eu sinto tanto rancor, desespero, mágoa, porque quero ter tudo o que tive. Não desejo mais estar nesse lugar. Já faz dias e continuo observando minha família ao longe. Ele beija o rosto da minha mulher e ela retribui com uma felicidade explosiva no rosto. O meu filho sempre o abraça. Eu sinto tanta indignação, almejo ter tudo o que possuí. Não quero mais estar nessa condição. Allen não para de dizer o quanto está bem-aventurado por observar que ele está fazendo uma árvore de Natal para esse ano. Eu nunca gostei dessas comemorações porque não são nada além de gastar dinheiro. Mas ele sabe usar isso para me humilhar por algo. Me sinto tão quebrado. Como eles podem não ter percebido que aquele homem não sou eu? O meu próprio filho sempre está o abraçando e dizendo que é o melhor pai do mundo. A minha esposa, a minha própria mulher, que há um tempo estava dizendo que me amava, está compartilhando noites de amor com uma pessoa que não sou eu. A felicidade daquela senhora é tão doentia ao falar diversas vezes que aquele homem, se passando por mim, superou o alcoolismo e as farras para se dedicar à minha família. Ele sabe que eu estou observando e dá para perceber o prazer quando cruza alguma filtração que nos refletem. Em poucas vezes, com exceção das madrugadas, ele olha diretamente para mim e fica bem claro na sua fisionomia de porcelana superioridade. A serenidade da noite está por todo lugar e as luzes dos piscas-piscas iluminam o centro da cidade. O baile dos móveis continua cantarolando nas profundezas da quietude. O intruso aparece, repetindo as coisas que eu fazia antigamente. Em vez de reclamar por tudo que não valorizei, ele agradece por estar desfrutando de quem fui e passando na cara como está deixando a minha família protegida sem a minha presença. Essa madrugada foi pior do que qualquer outro dia, quando ele disse que minha mulher estava grávida do seu filho, o seu próprio fruto hediondo.
Eu só queria que eles pudessem ouvir sua respiração forçada, os seus olhos vazios, que quase não piscam, e sua maneira de caminhar, como se tivesse concreto carregando em suas costas. Minha família não percebe isso. Em nenhum momento enxergam o que está diante de seus olhos. Contudo, estão aproveitando tudo que eu não fui. Encontram-se satisfeitos. Eles só enxergam o que querem enxergar. Meu Deus, que história massa. Parece muito uma creepypasta. Tipo, um demônio, ou sei lá o que for, essa entidade é melhor pai de família do que o cara? Se eu fosse mulher, eu ficava casado com o demônio. Eu nem sei direito o que dizer sobre essa história. Simplesmente adorei ela, adorei a ideia dela e adorei a forma que ela foi escrita. Quem fez, por favor, me mande mais coisas, porque isso daqui definitivamente não foi a primeira história que você fez. Vamos pra mais uma. Tinta Maldita. Na cidade de Eterna Noite, havia um tatuador famoso, conhecido por Miguel, cujos desenhos eram tão intrincados e realistas que pareciam ganhar vida. As pessoas viajavam de longe para serem tatuadas por ele, mas poucos sabiam do segredo sombrio por trás de sua arte. Miguel tinha um estúdio pequeno e mal iluminado, localizado em um beco esquecido. Suas tatuagens eram sempre perfeitas, mas havia um detalhe que ninguém percebia de imediato. Cada desenho continha um pequeno símbolo oculto, um selo arcano. Apenas as vítimas escolhidas por Miguel tinham esse selo, e com o tempo, esses selos começavam a queimar, causando dores insuportáveis. As primeiras vítimas começaram a desaparecer, uma a uma. Os desaparecimentos eram sempre misteriosos, sem sinais de luta ou pistas deixadas para trás. As pessoas começaram a falar sobre uma maldição, um preço sombrio a se pagar por aqueles que buscavam perfeição nas tatuagens de Miguel. Mas a verdade era muito mais terrível. Miguel tinha um pacto com forças sombrias, um ritual antigo que lhe concedia habilidades artísticas sobrenaturais, em troca de almas humanas. As vítimas que desapareciam eram, na verdade, absorvidas por suas próprias tatuagens, suas almas presas eternamente dentro da tinta que adornava suas peles. Miguel, em suas noites solitárias, ouvia os gritos abafados de suas vítimas, ecoando pelas paredes do estúdio. Uma noite, uma jovem chamada Clara entrou no estúdio de Miguel. Ela queria uma tatuagem para homenagear seu falecido irmão. Miguel a observou com olhos calculistas, já planejando onde ocultaria o selo arcano. Mas Clara era diferente das outras vítimas. Ela tinha um sexto sentido, uma intuição aguçada que a alertava do perigo. Durante o processo, Clara sentiu um arrepio estranho e notou o símbolo sendo desenhado disfarçadamente. Sem dar na vista, ela começou a fazer perguntas sobre o símbolo, fingindo curiosidade. Miguel, pego de surpresa, tentou despistar, mas Clara percebeu a mudança em seu tom de voz, o brilho sombrio em seus olhos. Naquela noite, Clara decidiu investigar o passado de Miguel e descobriu histórias antigas, lendas sobre um tatuador que fazia pactos sombrios. Determinada em impedir que mais pessoas sofressem, ela voltou ao estúdio, dessa vez armada com conhecimento e coragem. Miguel a esperava, sorrindo de forma sinistra. Uma batalha intensa começou, não apenas física, mas também espiritual. Clara usou o que havia aprendido sobre os rituais sombrios contra Miguel, desfazendo o selo arcano com um feitiço de proteção. As almas aprisionadas nas tatuagens começaram a se libertar, uma a uma, seus gritos de agonia transformando-se em sussurros de gratidão. No final, Miguel foi vencido, sua própria alma sugada pelas forças sombrias que ele servia. Clara, exausta, mas triunfante, deixou o estúdio, jurando nunca mais se envolver com o mundo oculto das tatuagens. No entanto, mesmo com Miguel desaparecido, o estúdio permaneceu. Às vezes, ainda se podia ouvir sussurros vindos de dentro, como se as almas libertadas ainda estivessem ali, agradecendo a Clara por sua libertação, enquanto a cidade de Eterna Noite tentava esquecer a lenda do tatuador serial killer. Olha, uma história com um final feliz e fofinha. Adorei, achei bem massa a ideia, bem diferente, com tatuagens. Amo. Eu fiquei querendo mais. Eu ainda acho que ela podia ser mais dark, mais longa, mais detalhada, sabe? Mas eu adorei mesmo assim. Adorei a ideia, de verdade. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que enviaram suas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Mas pra aparecer aqui, só vale se mandar pelo meu site, tá? Não adianta tentar cortar fila mandando por outros lugares. É só clicar naquele link que eu vou deixar na descrição do vídeo e também num comentário fixado ali embaixo. Você clica, preenche e envia bem facinho. Minha preferida de hoje
Eu adorei o Silêncio, mas eu também gostei bastante da Vidro. Acho que eu gostei mais da Silêncio. Bem dark, bem pesada, achei massa. E pra você, qual foi a história que você achou mais massa ou bizarra? Me conta ali nos comentários pra saber que tipo de histórias que você curte mais. Se você chegou até aqui, o que vai ser o emoji de hoje? Qualquer emoji natalino que você quiser. Caso você queira comentar alguma coisa, mas não sabe o que comentar, mas quer me ajudar no engajamento mesmo assim. Obrigada. Até coloquei o fundo natalino, fiz uma maquiagem meio natalina. Eu sei que isso daqui é muito pra algumas pessoas, mas isso é minha vibe natalina. Se você quiser mais vídeos assim, clica em gostei e inscrever-se ali embaixo. E se você clicar naquele sininho que aparece ao lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui, quando ele tá de bom humor. E lembrando que se inscrever no canal no YouTube é de graça, só serve pro YouTube te recomendar mais vídeos daquele canal que você escolheu. Me segue no Insta se você quer ver coisas extras de mim, mini tutoriais de maquiagem. Faz tempo que eu não posto nada lá, socorro. E é isso aí. Muito obrigada por assistir e a gente se vê na próxima. Bons sonhos!